Ele me achou rostatio cameras. Que o Espírito Santo fale. Que o Espírito Santo fale a nós. Ontem nós começamos este congresso. Oh, meu Pai. E o fogo começou a queimar. Esse altar em chamas. E hoje, oh Pai, eu não estou aguentando falar. Em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 38, assim está escrito: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Em Levítico 6, 12, 13, está escrito que o fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Estamos aqui, amados. E o tema deste congresso, Altar em Chamas, que nós temos desde, não me recordo quantos anos já fazem. Não fomos nós que escolhemos. Foi o Senhor que nos deu. Porque temos que entender, amados, que nós somos um altar. Nós somos um altar, diga amém a isso. O altar, que acabamos de ler aqui no Antigo Testamento, era o lugar de encontro entre Deus e o homem. O lugar onde sacrifícios eram oferecidos. O fogo do altar simboliza a presença de Deus. A adoração continua com a consagração. Então você está sentindo fogo nesta noite. Estamos sentindo. Eu vi agora há pouco, Jader, uma profecia. Aleluia. E chegou para nos visitar um pastor que em 83 ou 82, não sei, caminhamos juntos há muitos anos. E o que foi profetizado, Manuel, lembrava o passado nosso. Então o fogo está queimando nesse lugar. Hoje, nosso coração é o altar. Diga: Senhor, aqui está o meu altar. A pergunta eu faço: o fogo está aceso? O fogo está aceso aí em cima? Aí atrás o fogo está aceso? Aqui à frente o fogo está aceso? Aleluia! Ontem nós ouvimos a pastora Suzy ministrar uma palavra dura, pesada para nós.
foi forte demais. Mas porque nós vimos na abertura aquelas palavras fortes, porque, amados, nós estamos vivendo tempos difíceis, e o Senhor tem chamado a sua igreja, como vimos o bispo Jader dizer, para sermos pescadores, sermos testemunhas, a igreja real, a igreja autêntica. E nós precisamos entender que quem passa aí fora tem que olhar para este altar e ver que Deus está presente, porque o altar representa o lugar da presença de Deus. Eu vou repetir: o altar representa o lugar da presença de Deus. Aleluia. O lugar, o altar é símbolo de adoração verdadeira. E a IBAC, a Igreja Batista Apostólica da Celebração, ela é chamada, foi chamada para ser uma igreja verdadeira, uma igreja autêntica. Por isso que o Senhor está tocando em nosso coração, porque o teu coração, o meu coração, o nosso coração é o altar de Deus. Diga amém a isto. Porque quando o altar está apagado, vimos isso ontem, eu quero aqui também completar isto aqui. Quando o altar está apagado, tem rotina. Eu vou repetir: tem rotina, tem trabalho, tem serviço, mas não tem unção. E hoje o Senhor usa o bispo e diz: há uma nova unção sobre você, há uma nova unção sobre nós, há uma nova unção sobre ti, uma nova unção sobre ti. Aleluia. Porque quando o altar está apagado, irmãos, há formas, há ambientes bem trabalhados, mas sem poder, sem força. Quando o altar está apagado, tem palavras, mas sem vida. Mas o altar aceso, a presença do Senhor é real. O altar aceso, o poder do Senhor é manifesto. O altar aceso, a palavra tem vida, a palavra vivifica, a palavra restaura, a palavra renova. Quando o altar está em chama, meus amados, o céu se manifesta. Aleluia. Eu sinto o bispo Jader, pastora Fernanda, pastor Davi, pastor Ebert, pastor Pedro, pastor Elias. Eu sinto o pastor Vive, Marco. Eu sinto o altar em chama neste lugar. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu não estou aqui fingindo nada não, meus amados. Eu sei que o Senhor está aqui. O céu está se manifestando neste lugar. O céu está aqui. Aleluia. Porque quando o altar está em chama, a glória desce. A glória desce. E a glória do Senhor está neste lugar. E o altar em chamas, vidas são transformadas. Vimos ontem o Senhor transformando vidas. E hoje o Senhor tem dito a nós: hoje é dia de serem cheios do Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levante a mão. Baixe. Eu vou perguntar: quem não entende o que é batismo com o Espírito Santo, levante a mão. Vocês que levantaram a mão vão entender. Porque esta noite você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser batizado com o Espírito Santo esta noite. Aleluia. Porque o altar está cheio, está em chama. O altar está em chama. O altar está cheio. Diga amém, glória a Deus a isto. Então deixa eu compartilhar com vocês esta palavra aqui.
No Monte Carmelo, Elias não apenas orou. Veja bem, entenda isso. No Monte Carmelo, Elias não apenas orou, ele reconstruiu o altar e clamou até que o fogo de Deus descesse. Não é apenas orar, é reconstruir o altar. Você veio neste congresso porque o Senhor veio para te transformar, para que o teu coração seja reconstruído. Hoje o Senhor nos chama para reacender o fogo do altar. O altar precisa ser reconstruído, diga amém a isto. No capítulo 18, versículo 30 de 1 Reis, Elias vai reaparecer, vai reparar o altar. Elias vai consertar o altar, porque o altar estava quebrado. Por que aquele altar estava quebrado? Porque aquele povo que o Senhor chamou, que o Senhor livrou, que o Senhor salvou, que o Senhor tirou da prisão, que o Senhor tirou da escravidão, que o Senhor tirou do Egito e levou para uma terra abençoada, uma terra prometida, uma terra grandiosa. Aquele povo se afastou do Senhor. Aquele povo, como nós vimos aqui, a nossa ministra de cântico aqui, falando sobre isso. Aquele povo simplesmente deixou o altar do Senhor e construiu altares falsos. Construiu altares para outros deuses que não são Deus, porque há apenas um Deus, o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Senhor da Glória. E Elias desafia 800 profetas de Baal. Nós vivemos um tempo em que há mais de milhões de profetas de Baal no Brasil e no mundo. Vivemos em um tempo de altares falsos. Vivemos em um tempo onde o altar não é o altar sagrado do Senhor. Mas o Senhor nos chamou isto hoje para reacender o fogo, para reconstruir o altar. Porque o primeiro passo, escute isso aqui, não é pedir fogo. O primeiro passo é reconstruir o altar. Você entende isto? Por isso que desde ontem nós estamos reconstruindo o nosso altar. O teu coração, fala para o seu irmão: meu coração está reconstruído. E o teu está reconstruído. O altar quebrado, irmãos, entenda isto. O altar quebrado, diga comigo: o altar quebrado representa a comunhão perdida com Deus. O Senhor nos chamou, meus amados, como agora há pouco orou o bispo Jader. Não é um carro que eu quero, não é isso que eu quero. Eu quero comunhão com o Pai. Porque o Senhor nos chamou para sermos sua família, para sermos sua comunhão, seu povo. Você é corpo de Cristo. Jesus é o nosso cabeça. Nós somos o corpo dele. Paulo vai dizer que nós somos os membros deste corpo, meus amados. Então Cristo é manifestado na terra por seu corpo, sua igreja. Você crê nisto? Diga amém a isto. Então embarque, nós somos o povo de Deus. Porque o altar quebrado representa a oração negligenciada. Um lugar onde o altar está quebrado, a oração não funciona. Ou a oração é negligenciada. Bispa Dulce, apóstola Dulce, eu ouvi agora um profeta ministrando a mim, dizendo, pastor Pedro, pastor Simonete, que a Paraíba foi reconstruída, que o fogo do altar, aleluia. Meus amados, o altar quebrado representa a santificação esquecida. Mas diga para o seu vizinho: tu és santo. Tu és santo. Paulinho, tu és santo. Glória a Deus, tu és santo.
antes de fogo vir, é preciso restaurar o altar que foi destruído. Deus não manda fogo sobre entulho. Ei, glória a Deus. Deus não manda fogo sobre sujeira. Deus não manda fogo sobre lixo. Deus não manda fogo sobre o erro, mas Deus manda fogo sobre o sacrifício do altar consagrado, o sacrifício do altar perfeito. Aleluia. Em Levítico 9:24, lá está escrito que o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício. Isso mostra, meus amados, que a chama não é humana, mas divina. Diga comigo, o fogo é iniciado por Deus. Não somos nós, pastores, que iniciamos o fogo na igreja. Não, o fogo é iniciado por Deus. É Ele que inicia. A paixão por Deus começa nele. Eu me apaixono por Ele, eu o amo porque Ele me amou primeiro. Eu me apaixonei por Ele, eu o amo porque Ele me abraçou, me recebeu. Quando Deus usou o bispo para que nós abraçássemos um ao outro, para que nós, aleluia, saíssemos do nosso lugar, porque Ele estava dizendo: você tem o Espírito Santo, Deus está em ti, então abraça o teu irmão, aleluia, perdoe o teu irmão, aleluia. Precisamos buscar o fogo do Espírito Santo. Diga amém a isto. Porque o altar precisa ter sacrifício. Romanos 12:1, Paulo vai dizer: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresente vossos corpos no sacrifício santo. Estamos aqui, aleluia, entregando ao Senhor nosso sacrifício, nosso corpo como oferta viva. Estamos aqui, meus amados, porque o Senhor nos chamou para isto. Quando Elias reconstrói o altar, ele vai colocar sobre o altar o melhor. Ele vai colocar lenha, ele vai colocar até água no altar, vai colocar o novilho. Você pode imaginar água pegando fogo? A água é para apagar fogo, mas no altar de Deus, quando entregamos o melhor, aleluia, o fogo desce, aleluia, o fogo desce. Hoje, irmãos, o sacrifício que Deus está fazendo, pede e está querendo de nós é a nossa vida. Jovens, juventude Baque, Deus está pedindo a vocês a vida de cada um de vocês. Nós cantamos aqui, oramos aqui, queremos morrer? Aleluia. Sim, porque Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz. Porque quando somos crucificados com Jesus, nós morremos com Ele, mas ressuscitamos como uma nova criação em Cristo Jesus. Ressuscitamos como um novo povo em Cristo Jesus, aleluia. Hoje o sacrifício que o Senhor pede é a nossa vida. Por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos tempo com Ele, tempo com Deus. Ele não quer que nós tenhamos tempo com o celular. Ele não quer que nós tenhamos tempo com a TV. Ele não quer que nós tenhamos tempo esgotado com tantas coisas. Mas Ele quer te chamar, como vimos ontem, Maria aos pés do Senhor, tendo tempo com Jesus, enquanto Marta estava ocupada em outras coisas. Claro que precisamos trabalhar, precisamos estar ocupados, mas o Senhor diz: a melhor escolha é ter tempo comigo. A melhor escolha é nós termos tempo com o Senhor. O profeta disse aqui para mim: eu te tirei do teu lugar de repouso, eu te tirei do teu lugar acomodado
e levei para um lugar de trabalho. Assim como foi esse casal aqui, Marcos e Vivian, foram tirados aqui, levados para São Paulo sem sequer conhecer São Paulo. E você que foi alcançado por Deus por esse casal, levanta a mão e diga glória a Deus. Então, apóstola Dulce, o Senhor nos levou lá para isto. Então sacrifique sua vida ao Senhor. Levante sua mão e diga: Senhor, aqui estou eu. Recebe minha vida. Diga: recebe minha vida, Senhor, pois eu entrego a Ti minha vida. Outra coisa que temos que entender: o sacrifício que o Senhor pede de nós é o perdão. Porque perdoar é sacrificar. O Senhor está pedindo a nós: perdoe seu irmão. Perdoe. Por que foi que Paulo disse que nós devemos orar pelo governo? Paulo disse que nós devemos orar para termos paz, caminharmos bem. Nós vivemos um tempo onde o governo do mundo está mudado. Vivemos um tempo onde a falsidade na política, a corrupção. Mas o Senhor está dizendo à igreja: ore por eles, perdoa-os. Oh meu Deus, para que a glória do Senhor desça sobre o Brasil. Você diz amém a isto? Então nós precisamos disso, meu irmão, entender o perdão. E uma outra coisa, o sacrifício que o Senhor nos chama é da santificação. O Senhor nos chama para sermos santos, porque Ele é santo. E viver em santidade é um sacrifício tremendo. É verdade. Eu vou dizer uma palavra aqui, não é de brincadeira, mas é uma verdade. Quem é flamenguista, levante a mão. Quem é vascaíno, levanta a mão. Ele aqui já disse: vai ser campeão. Ser santo é rejeitar ser flamenguista. Ser santo é rejeitar ser tricolor. Ser santo é rejeitar ser vascaíno. Ser santo é rejeitar ser botafoguense. Ser santo é rejeitar o que o mundo oferece e se entregar a Deus. Futebol para mim é diversão, não é religião. Então eu não me dedico ao Fluminense, eu me dedico ao Cristo vivo e eterno. Amém? Pode continuar sendo, pode continuar a comprar sua camisa. Mas o que eu quero dizer, pastor Pedro, é que a gente precisa entender isto. A gente precisa entender isto, irmãos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Deus me mandou falar sobre isso, me espujada. Porque a gente está vendo dentro da igreja até briga por causa dessas besteiras. E o sacrifício que o Senhor nos chama é de obediência. Diga para o teu irmão: sacrifício de obedecer. Ei, o fogo só desce sobre o altar quando há entrega. Quando você se entrega, nós ouvimos ontem a chamada para sermos, aleluia, entregarmos a Deus. O Senhor está nos chamando para nos entregarmos a Ele. Oh, Rachecas. Quem não se entrega não se queima, mas quem se entrega, quem se rende é incendiado. Você vai sair daqui hoje incendiado, porque você está se entregando ao Senhor. Você diz amém? O altar precisa ser aceso pelo fogo do céu.
O fogo autêntico é o fogo do céu. Nós tivemos na palavra de Deus sumos sacerdotes legítimos. Sumos sacerdotes são pastores, ministros, presbíteros legítimos, mas que buscaram fogo falso para colocar no altar, e o fogo da falsidade queimou-os, porque o fogo autêntico é tirado do altar que recebe fogo do céu. Por isso que cada sacrifício que fazemos aí, o fogo vem do altar, e o altar é queimado pelo fogo autêntico, pelo fogo do Senhor. O Espírito Santo, aleluia, é o sinal da aprovação divina. Quando Jesus chama os seus discípulos, seus apóstolos, e na ressurreição, antes da ascensão do céu, ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esperem em Jerusalém. 500 pessoas viram Jesus subir, 500. Mas só ficaram em Jerusalém 120 pessoas, e ficaram lá 10 dias esperando, orando, buscando ao Senhor, porque eles obedeceram ao Senhor. E no dia do Pentecostes estavam lá reunidos, como acabamos de cantar, de ler, acabamos de ouvir. Eles estavam reunidos e de repente o lugar foi, aleluia, sacudido pelo poder do Espírito, aleluia, e de repente caiu fogo do céu, oh glória, como nuvem sobre a cabeça de cada um. E eu vejo aqui o fogo caindo sobre tua cabeça, eu vejo aqui o fogo caindo sobre ti, aleluia. E esse fogo não é fogo humano, não é fogo emocional, não é fogo artificial. Não é emoção que o Senhor está te chamando. O que você está sentindo hoje não é emoção. O que você está sentindo hoje é o fogo do céu. É o fogo que transforma. É o fogo que consome e purifica. Você está entendendo isto? Aleluia. Pergunte aos teus amigos se o fogo está consumindo eles aí. E diga que eles dêem resposta para mim. O fogo é emocional, o fogo é artificial, o fogo é legítimo. Sinta o fogo do Senhor descer sobre ti. Sinta o fogo do Senhor descer sobre ti. Oh, sinta o fogo descer sobre ti, porque quando o fogo cai, há avivamento. Por isso que o Senhor está avivando as nossas vidas. Quando o fogo cai, há cura e libertação. Quando o fogo cai, Deus é glorificado. A cura neste lugar, a libertação. Se você está enfermo, você vai ser curado hoje. Se você está aprisionado, você vai ser curado hoje. Oh, glórias a Deus. No início do culto, esta pastora aqui, qual o nome? Ana. É de Campinas. Começou a adorar a Deus. E o altar dela estava aqui. E ela caiu sobre o altar que estava prontinho aqui. E Deus está dizendo: você vai cair sobre o altar. Você vai cair sobre o altar. Você vai sentir, aleluia, o fogo queimar. Glória a Deus. Este homem aqui, Manuel Correia, ele era batista tradicional quando nos conhecemos. E andamos pelo Rio de Janeiro, por Minas Gerais, pregando cruzadas. E um dia, lá do outro lado, Alcântara, nós vimos Deus à tarde fazer cura, levantar um paralítico e andar. E quando chegamos à noite na igreja, não tinha nem lugar, espaço para entrar. E os batistas
foram cheios do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isto? Porque tudo permanece o mesmo. Tudo permanece o mesmo. Quando a Ibaque nasceu lá na favela da Kelson, a Ibaque nasceu e mudou a Kelson, transformou a Kelson, porque o fogo do Senhor ardia no altar da Kelson, da Ibaque. E este fogo está ardendo neste lugar, aleluia. Este fogo está consumindo, aleluia, o pecado, está apagando as faltas, os erros, as mentiras, aleluia. O Senhor está consumindo, aleluia, aquilo que não pertence a Ele, está ativando em você a verdade, está ativando em ti a santidade, está ativando em ti a glória do Senhor, porque tu foste chamado para a glória de Deus, tu foste chamado para a glória do Senhor. Deus ainda quer derramar o fogo sobre coração rendidos. Deus quer derramar o fogo sobre lares consagrados. Deus quer derramar o fogo sobre igrejas sedentas. Nós cantamos aqui: eu quero, eu tenho sede, eu tenho fome. Venha ao Senhor, venha ao Senhor, aleluia. Vocês estão aqui, irmãos? Hoje eu estou pregando, gritando muito, pastor Davi. Oh, meu Deus. E em casa eu dizia: eu vou ficar quietinho, vou ministrar uma lição, uma palavra. Mas o fogo está ardendo no meu coração, bispo Deus. Aleluia. Porque ele... Oh, Deus. Oh. Porque eu estou diante de uma igreja sedenta, Luar. Eu estou diante de uma igreja que tem fome de Deus. Eu estou diante de uma igreja que tem sede de Deus. Aleluia. Mas Ele só envia o fogo quando o altar está preparado. E o que eu vou dizer é para a glória do Senhor. Esse altar foi preparado. Esse altar está preparado. Vocês meninas que abriram aqui, esse altar está preparado. O Senhor usou vocês. Portanto, vocês estão a partir de agora como fogo santo do Senhor, levando este fogo onde forem. Você diz amém, meninas? Glória a Deus. Meus amados, agora há uma coisa, meus pastores queridos, meus presbíteros, meus diáconos, meus ministros. O sacerdote tinha a responsabilidade de manter o fogo aceso. Vou repetir. O sacerdote tinha a responsabilidade de manter o fogo aceso. Aleluia. Fazendo o quê? Colocando lenha todos os dias. Pastor Ebert, colocando lenha todos os dias. Pastora Simonete, colocar lenha todos os dias. Todos os dias, pastor Renato. Estamos aqui para isto. Henrique, é bom te ver. Sua esposa, é bom te ver. É bom ver vocês aqui. Glória a Deus. E como é que eu vou colocar lenha? Primeira coisa é o que? Oração constante. Você quer colocar lenha no seu altar? Então ore. Oração constante. Eu falei, bispo Jade, para o pastor Pedro, que aqui se ora muito. Amém ou não amém? Aqui se ora muito. O que é lenha no altar? Leitura da palavra constante, leitura constante. O que é lenha no altar é vida santificada, é vida consagrada, é vida separada. O que é lenha no altar é comunhão entre os irmãos. Atos 2:42 diz assim: que a igreja vivia na doutrina dos apóstolos, no repartir do pão,
na comunhão entre os irmãos e na oração. Então, Ibaque, você não tem inimigos aqui. Ibaque, você não tem ninguém que seja contra você aqui. Ibaque, nós somos um. Então dá um abraço outra vez, aperta a mão do teu irmão que está ao teu lado aí. Aleluia, diz: eu sou um contigo, eu sou um contigo. Aí em cima também, faça isso: eu sou um contigo. Porque comunhão com os irmãos, isso nos traz fogo sobre o altar. Então o senhor está fazendo a pergunta, pastores, em Levítico 6:12: você está acendendo o fogo do altar, pastor? Está acendendo o fogo do altar? Já estou chegando à conclusão. Você tem alimentado o fogo do seu altar? Ou você deixou as cinzas tomar o lugar da chama? É tempo de reacender o altar da oração. É tempo de reacender o altar do louvor, o altar da palavra, o altar da santidade. É tempo de reacender a chama do altar. Porque quando o altar está em chama, meu irmão, o inferno treme. Quando o altar está em chama, a igreja se levanta. Quando o altar está em chama, o céu se manifesta. Então o inferno está tremendo. Aleluia. O inferno está tremendo, porque esse altar está em chamas. O inferno está tremendo, a igreja está erguida, porque esse altar está em chama, e o céu está se manifestando aqui. Você diz amém a isto? Peça a Deus agora comigo: Senhor, acenda em mim o teu fogo novamente. Diga que o meu altar nunca se apague, que a tua presença seja o centro de tudo. Irmãos, o fogo purifica e consome. O fogo do altar queima o sacrifício, simbolizando uma entrega total. O fogo do altar, meus irmãos, atrai a glória de Deus. Por isso que nosso congresso tem como tema altar em chamas. Seu altar está em chamas ou está apagado? Seu altar está em chamas ou está apagado? O Pentecostes continua? Aleluia. Foi há 2000 e tantos anos atrás que a igreja foi inaugurada pelo fogo do Pentecostes. E nós vimos aqui que em 1910, na rua Azusa, lá nos Estados Unidos, o fogo reacendeu o pentecostal. E nós vimos aqui que na década de 50, igrejas tradicionais como batistas, presbiterianos, foram reavivadas, reacesas a chama. E vimos hoje que o Pentecostes continua, o fogo continua, porque recebemos o poder do Espírito Santo para sermos testemunha de Jesus. Então vamos ficar de pé agora nesse momento, irmãos. Fique de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé neste momento.